Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez para nosso momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus com o evangelista São Mateus. Vamos dar continuidade hoje e antes eu quero te acolher como sempre, você, você mesmo que chegou aqui pela primeira vez. Eu te peço que fique por aqui. Hoje não vamos passar de 20 minutos, até 20 minutos. Às vezes passa um pouquinho, mas hoje vou ser breve, vou refletir apenas um capítulo, um capítulo não, hoje é o capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, eu dar continuidade até o final desse evangelista, que é o evangelista São Mateus. Hoje eu estou enrolando aqui a palavra. E vou dar continuidade hoje no capítulo 15. Você vem comigo, toma lá sua Bíblia. Você que está chegando pela primeira vez, pega lá sua Bíblia. Você tem Bíblia? Se você não tem, providencie uma, porque esse momento é um momento de espiritualidade, um momento que nós reservamos aqui para refletir a palavra de Deus. Você aqui comigo, são apenas 20 minutinhos e aproveite, você que está chegando, se inscreva no canal e não se esqueça também de deixar o seu like. Vamos lá. Hoje eu vou refletir aqui contigo o, o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, 1 a 20. Então, vai ficar só por hoje, vou procurar fazer só apenas um tema, né? Que é o tema tradição humana e leis da pureza. Vamos prestar bem atenção. Tradição humana e leis da pureza. Uma é humana, que é de nós humanos, os nossos costumes, as nossas tradições. Outra vem de quem? Vem de Deus. É a pureza da alma, vai muito mais além somente da tradição. Então vamos prestar muito bem atenção, porque tem muitas interpretações bíblicas que são trazidas no mundo real e são um pouco, não é assim, modificada, mas talvez não entende bem o que quer dizer a palavra. Então, vamos de espiritualidade, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para que nós trazemos para o nosso coração essas palavras aqui refletidas, narradas aqui pelo evangelista, trazer mesmo para a nossa mente e o nosso coração, né? Vamos de acordo com as mensagens de Jesus Cristo. Então foram até Jesus alguns fariseus e doutores da lei, vindos de Jerusalém. Disseram: por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antepassados? De fato, eles não lavam as mãos quando comem pão. Jesus respondeu-lhes: E por que vocês desobedecem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre pai e mãe, e também quem amaldiçoar pai e mãe ou mãe deve morrer. No entanto, vocês afirmam se alguém disser ao pai ou à mãe: a ajuda que eu lhes deveria dar foi consagrada a Deus. Tal pessoa não está mais obrigada a honrar seu pai e sua mãe. Vocês assim invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem que Isaías profetizou a respeito de vocês, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam, pois a doutrina que ensinam são mandamentos humanos. E chamando a multidão para junto, disse-lhes: escutem e compreendam. Não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim é que torna impura a pessoa. Então os discípulos se aproximaram e lhes disseram: sabes que os fariseus ficaram escandalizados quando ouviram o que dissestes? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixe-nos, são cegos, guiando cegos. E se um cego e outro cego, os dois cairão no buraco.
Pedro tomou a palavra e lhe disse: Explica-nos essa parábola. Jesus disse: Até vocês ainda não entendem? Não percebem que tudo que entra pela boca passa pelo estômago e é eliminado na fossa? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que torna a pessoa impura. De fato, é do coração que vêm as más intenções. Aí Jesus pontuou: assassinatos, adultério, prostituições, roubos, falsos testemunhos, blasfêmios. São essas coisas que tornam a pessoa impura. Mas comer sem lavar as mãos não torna impura a pessoa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos refletir. Quando eu leio esse evangelho, ele, para mim, né, eu fico pensando, é bem clara, o que está escrito aqui. Mas, para os fariseus, não era essas atitudes humanas. Mas a questão dos fariseus não era porque não era porque eles desafiaram mesmo, né, o mestre Jesus. Eles queriam contestar Jesus. E as atitudes, eles colocaram as atitudes dos discípulos à prova sempre que eles podiam. Aqui Jesus fala das leis humanas, tradição humana e as leis de Deus. É as leis que vai muito mais além das nossas leis humanas. E o que seria essa lei eu vou procurar explicar aqui, entrando no contexto para que nós possamos depois falar um pouquinho o que seria ou não o que Jesus estava querendo dizer daqui. Quando Jesus ele diz assim aos fariseus, aos doutores da lei, que eu vou pegar esse pedaço aqui para que nós possamos entender aqui, para que nós possamos trazer aqui dentro desse contexto. O que eles perguntaram? É que eu vou contar um pouco da historinha. Os discípulos de Jesus, eles chegavam para comer e eles iam comendo com as mãos sujas. Claro que os nossos hábitos é de lavar as nossas mãos, né? Lavar para comer. Isso é questão higiênica, né? Não é que Jesus estava dizendo, não, pode comer com as mãos sujas e tal. Não era esse contexto, não era isso que Jesus queria dizer. Mas a preocupação que Jesus disse é muito mais além do que simplesmente comer com as mãos sujas. Para a higiene pessoal, não tem que lavar as mãos. Mas o que Jesus quis dizer a eles que estavam tão preocupados que isso seria reprovado com a tradição dos judeus, que eles tinham rituais para comer. E os discípulos chegavam e iam comendo, né? Isso que estou aqui até imaginando. Mas aí a questão é a seguinte, Jesus colocou, vocês colocam tanto isso, mas vocês também não obedecem a lei de Deus, que é a lei que está nos mandamentos, as leis que foram impostas, as leis que defendiam, né, as leis de Deus, eles aboliram a lei quando eles não honravam pai e mãe, que é o mandamento da lei de Deus. Está na tábua de Moisés, honrar pai e mãe é um mandamento da lei de Deus. Jesus falou assim: vocês não honram o pai de vocês, então vocês não estão obedecendo a lei, que vai muito mais além do que comer com as mãos sujas. Olha aqui, ó. O que que eles faziam, ó? Jesus disse assim, ó, eu vou pegar aqui bem no versículo. Porque vocês desobedecem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Eles faziam muito, muito mais desobediência, muito mais, que eu quero falar a palavra, muito mais do que comer com a mão suja. Muito mais pior, que eu quero dizer. Que é desobedecer o mandamento de Deus, que é enganar. Ó, o que eles faziam? Eles faziam realmente. Jesus jogou na cara deles, né? Jesus, ó, pois bem, né? No caso, pois bem. É porque você desobedece o mandamento de Deus quando colocar aqui, ó, Jesus colocou Deus por causa da tradição de vocês, pois Deus diz, honre pai e mãe. O que que eles faziam? Eles pegavam, ó, e tá escrito assim lá na tradição de Deus que quem não honra pai e mãe, né, no caso, deve morrer, né, que era muito a lei de Deus também ela é bem forte, né, para quem obedece. No entanto, vocês afirmam, Jesus disse para eles, vocês
o pai ou mãe, eles falam assim: a ajuda que eu lhes deveria dar, eles falar para Deus, é consagrada a Deus. É como se fosse assim: eu não vou honrar pai e mãe, oh meu Deus, eu vou dar aqui uma ajuda a ti, pronto. Aí eu me liberto da honra pai e mãe, mas e vou dizer que estou obedecendo a Deus, que é muito pelo contrário. Obedecer a Deus, dizer, eu vou abolir essa obediência, mas eu vou. É como se fosse um suborno, vou subornar a Deus, não vou obedecer, mas aí eu não vou fazer tal coisa, mas eu vou dar tal dinheiro para. Eu não vou. É como fosse despir um santo, mas um santo inventado para cobrir um outro, que eu quero dizer, né? Como eu vou explicar, colocar um exemplo porque a gente possamos entender. Era honrar pai e mãe. Eu vou fazer uma promessa e vou cumprir ela, aí eu me livro de cumprir essa outra promessa que é de Deus. E é um pecado, porque se eu invento qual coisa e deixo a quem e engano, né? Eu tenho uma dívida e não pago. E vou dizer, mas eu vou dar para Deus e a minha dívida ser esquecida. Não, porque aquela dívida que eu tenho que pagar ela. Não adianta eu colocar Deus no meio de uma coisa que é minha, que é meu dever. Então, assim, eles não estavam obedecendo isso, tirando deles da reta, né? No caso, da reta de Deus. O que acontece é que eles abandonaram os pais, deixam os pais para lá e iam cuidar da vida deles, dizendo que estavam oferecendo todo o sacrifício a Deus. Não é. Estavam subornando a lei, que a lei era honrar o pai e cuidar dos pais. Cuidar dos pais, não deixar os pais abandonados na velhice. O que acontece, que é onde eu estou, deixa eu pegar lá, tomar lá. Aí Jesus falou que eles eram hipócritas, porque eles falavam essas coisas. E mais além, Jesus falou também, daí Jesus foi, quando Jesus, né, deu esse exemplo para eles, ele já foi pregar lá para os discípulos, em parábolas, né? Aí Jesus ficou falando em parábolas, né? Jesus disse assim, como Isaías, o profeta Isaías pregava assim, ó, hipócritas, Isaías profetizou a respeito de vocês, porque ó, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam, pois a doutrina que ensina são mandamentos humanos, que é a mesma coisa que eu dizer, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eles honravam da boca para fora, mas eles faziam totalmente diferentes por trás dos panos, né? Escondidinhos. Então, falar uma coisa e fazer outra. Aí o que que acontece? Mas daí Jesus começou a pregar a multidões. Escutem e compreendam. Não é daí Jesus falou, não, aí Jesus falou essa parábola, não é o que entra pela boca, é o que sai. Mas para um bom entendedor, você fala, minha palavra, mas essa palavra eles não entenderam. E eu teve que explicar, até os próprios discípulos não entendiam, o que entra pela boca não é pecado, isso é uma parábola. É a mesma coisa dizer para você, olha, o que entra pela boca não é pecado. E o que sai, eu vou comer um pedaço de carne, por exemplo. Tem pessoas que não comem carne, né? Carne de, de porco, né? Eu respeito. Não como carne de porco. É a carne impura, tá. Aí eu vou comer a carne, a pessoa falar pra mim, ó, a carne de porco é impura lá. No evangelho tá escrito que a carne é impura. Tá, eu como. Impura a carne. Só que a carne, o discípulo perguntou isso pra Jesus. Comi a carne, tô dando um exemplo. Mas tem isso também. Aí essa carne é impura. Impura porque eu não posso comer. Pequei, no caso. Na crença lá, eu respeito. E aí essa pessoa que fala pra mim que a carne é impura, ela faz coisas piores. Ela faz aqui, depois eu vou citar. E o que que é mais impuro? Eu comer a carne que vai para onde que a carne vai? Aí Jesus já colocou. E os discípulos tiveram a capacidade de perguntar, sendo que eles estavam com Jesus, mas tudo bem, né? Cada um entende como quer. Aí o que acontece? E quando eles foram perguntar para Jesus, o que significa, explica para nós o que que é entrar pela boca e não é pecado, o que é pecado é o que sai. Aí Jesus falou, nossa! Jesus falou no 17 aqui, ó. Pedro tomou a palavra, exclamou e perguntou. Jesus falou, até vocês ainda não entendem, Pedro? Não percebem que tudo que entra pela boca passa pelo estômago e vai para onde? Para o ralo, para a privada. Tudo que nós comemos passa pelo estômago e vai para onde? Isso vai nos pecar que nós fazemos. Aí Jesus ainda falou que é o que está no coração, isso que é pecado. É o que vem do coração, as más intenções, a inveja que sai lá do coração. Aí Jesus colocou todos aqui, eu vou te dizer agora. Vamos prestar atenção. O que é que o homem, o ser humano faz que é pecado?
Tá, gente, vai tomar cuidado com o que você come, o alimento, se você não comer bem, que você vai fazer mal pro teu. Não é assim, vamos entender o contexto aqui. Jesus falou: o que entra pela boca não é pecado, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Vamos entender o evangelho. Então é assim, vamos trazer para o nosso coração aqui, ó. Quer dizer, o que é de fato? Olha que mais o que sai da boca vem do coração. É isso que torna a pessoa impura. O que sai, que eu estou falando aqui contigo neste momento, que vai tornar eu impuro. Que não é que eu tô falando aqui, é o que as coisas que eu guardo, que eu vou fazer maldade depois. Olha aqui, ele colocou ali, aqui, ele colocou, pontuou várias coisas aqui. Isso é um pouco que Jesus colocou, porque tem muito mais, ó. De fato, é do coração. Pouco não, é muita coisa aqui, olha. Quais são? De fato, é do coração. Você toma na sua Bíblia e vai no 19, no versículo, no capítulo 15, vamos ver lá. Olha lá. O que que é que sai do coração? O que que é? Adultérios, assassinatos, prostituição, roubos, falso testemunho, blasfêmias. Eu vou citar mais algumas coisas: inveja, calúnia, blasfêmia tá igual, e tudo com que você, todos, tudo que tem de ruim. Isso que sai daqui, ó. Primeiro vem daqui, depois das ações. Então é isso que é impuro, isso que nos leva a nosso fim, a nossa desgraça e a desgraça dos outros. Então vamos pensar sobre isso hoje. Isso é muito importante. Esse evangelho, esse evangelho de São Mateus 15, 1 a 20, esse é para nós uma puxada, pegada nos nossos pés aqui. Quando nós julgamos, quando nós falamos, o que tomar cuidado com as nossas palavras, que sai da boca. Então vamos, ó, zipar a nossa boca e falar coisas que acrescentam, que sai do nosso coração tem que ser palavras que acrescenta, agrega valor na vida do outro, palavra de incentivo, palavra de amor, de amizade, de motivação, palavra de espiritualidade, palavra que te eleva, palavra que vai fazer você crescer, não é palavras pejorativas, não é palavras que critica, bullying, não é essas são as palavras que saem da boca. Simples assim, né? Então, espero que você tenha gostado dessa reflexão de hoje. Estamos a mais 17 minutos aqui. A minha gratidão. E sempre que tiver uma dúvida, pega-se e leia, releia, releia, releia. E se eu falei algo que você não entendeu, pega a sua Bíblia, faz muita oração e vem ler e peça a Deus, Espírito Santo, te iluminar aqui para que você possa entender essa palavra. É minha gratidão e até a próxima reflexão.